Você tem... Começando aqui o Conde Anitta nessa sexta-feira, feriado prolongado, mas nós estamos aqui porque nós estamos nessa luta, né, Rogério Anitablian? Não pode dar folga para essa luta pela democracia antifascista, antirracista, anti-Bolsonaro, e eu quero dizer que estou feliz em conversar com você hoje. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Conde. Obrigado a todas as amigas e amigos que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui. Em São Paulo, ontem, na realidade, o feriado foi antecipado, né? Então, ontem foi um dia normal. Aqui em São Paulo... Foi dia normal, né? Foi dia normal. Em muitos lugares do Brasil, você tinha ainda o feriado ontem, então aí tinha aquele gancho, mas está tudo tão incerto, né? As ruas aqui em São Paulo, desde quarta-feira, voltaram ao ritmo normal de movimentação, de trânsito, comércio abrindo. Ontem abriram shoppings, né? Tem vídeos muito interessantes, inclusive, depois vou mandar para o Conde, né, para ele eventualmente se julgar adequado, de repente publicar alguma coisa. Você foi nesses lugares? Não. Eu queria mandar para você o vídeo de alguns shoppings que estão fazendo publicidade das medidas preventivas, né? Então, aquela discrepância. Piso sanitizante, caixa de clorexidina para o sujeito ficar limpinho, bonitinho. Depois tem a lâmpada ultravioleta, tem a caixa de ozônio, tem toda a medida preventiva. Para você entrar no shopping? Vai entrar no shopping. Alguns shoppings de luxo, né? De luxo. Aqui em São Paulo. Aí o que acontece? Tem infravermelho para medir a temperatura sem que alguém se aproxime com o termômetro. Tem cada coisa. Aí eu pergunto. É a desigualdade na questão do afrouxamento da quarentena. Quer dizer, pobre, preto, pobre, indígena, no Brasil vai sempre levar pior, né? E aí o que acontece? Quem trabalha no estacionamento, na limpeza, na faxina, né? Quem trabalha dentro das lojas vai usar o metrô, vai usar o trem, vai usar o ônibus, que está cheio de aglomeração, que está superlotado e vai se expor a risco. E aí o risco é elevado à 10ª potência, porque se ele ficar contaminado, ele vai procurar o SUS, que está sobrecarregado, que tem toda a dificuldade, né, de material, que tem toda a dificuldade que a gente conhece. Ontem, por exemplo, um rapaz que foi picado por uma aranha no município da Baixada Fluminense, ele foi procurar o hospital e no hospital público que ele procurou havia uma triagem entre portadores de coronavírus e portadores de outras patologias e outro tipo de emergência. Como ele sentia falta de ar em função da picada de aranha, ele acabou indo a óbito, porque imaginaram que ele tivesse coronavírus. Então, até que os familiares pudessem interagir, porque ele estava lá numa situação de dificuldade. Né? E esse é o fato, ele está repercutindo nas redes sociais, sabe? São coisas que... O coronavírus, ele não mata só pelo coronavírus, ele mata porque ele desestrutura todo... Ele mata porque ele desestrutura todo a questão de atendimento, né? Essa questão da triagem, sobretudo. Enquanto você estava falando, Rogério, essa coisa da antecipação do feriado, me lembrei do Zé Simão, o colunista da Folha, né? Quando o Brasil estava para acolher a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? 2014, 2016, o Zé Simão brincava assim, vamos emendar 2015. Né? Que era o que a gente tinha de fazer agora, em função do corona. Talvez a população entendesse melhor o que é uma quarentena, que emendar, a pessoa quer sair, né, no shopping e tudo mais. Olha só, eu quero cumprimentar todo mundo que está chegando aqui para a transmissão com a Anitta. Deixa eu ler aqui alguns comentários para saudar vocês. Zenaide Virgínia, comentando aqui o nosso eixo temático de hoje, que é a comunicação do Bolsonaro. Rafael Coitinho, não vejo recuo, vejo compra de ambiente institucional para destruir o Brasil. Atentem à fala do general Ramos, não estiquem a corda, vamos falar disso. Rogério Garay, pessoas de brilhantes mentes, parabéns pelos esforços e resultados obtidos. Rogério Anitablian, eu quero começar, a gente vai falar do general Ramos, a gente vai falar da comunicação do Bolsonaro, mas antes eu quero primeiro dar os parabéns para você, que você articulou uma entrevista com o Lula e com os youtubers progressistas do país. Eu sei dizer isso porque eu acompanhei teu trabalho, a tua insistência em construir esse momento. E eu não assisti toda a entrevista ainda, porque ela foi longa e a gente está o tempo todo fazendo as coisas, mas eu vi a sua parte, sobretudo, que me interessou muito. Sua pergunta foi espetacular. Queria que você
desdobrasse um pouco aqui esses temas. Mas antes, fala um pouco dessa articulação que você construiu aí com a assessoria do Lula, a quatro mãos, evidentemente, mas por uma insistência muito forte e uma intuição tua, né, Rogério? De saber que isso, como gerou uma repercussão imensa. Talvez tenha sido uma das entrevistas do Lula que mais repercutiram no país. Fala pra gente. Exatamente. Eu faço até uma pequena retrospectiva para aqueles que eventualmente ainda não ouviram esse conceito de como eu chego às redes sociais, por que eu vou às redes sociais, né? Eu fui às redes sociais porque via que existia um ataque ao Brasil. Eu sabia do período exitoso do governo do presidente Lula, e digo principalmente em relação ao segundo mandato, quando ele colhe frutos do primeiro, a indústria nacional pujante, a criação de matriz tecnológica, você tinha construção civil a pleno vapor, faltava, na realidade, profissional especializado, faltavam os profissionais especializados, faltavam engenheiros, as construtoras aqui no estado de São Paulo disputavam, cada recém-formado era disputado pelas empresas, assim, com uma série de vantagens, era plano de saúde, era plano odontológico, era melhor salário, era plano de carreira. Então, uma série de situações que eu vivi. Eu vi de perto, por exemplo, no ano de 2010, empreendimentos imobiliários aqui em São Paulo serem lançados em um final de semana e todas as unidades daqueles grandes empreendimentos imobiliários serem vendidos. Eu vi muita gente que procurava carro para comprar e tinha que entrar em fila. Eu vi muita gente que queria, de repente, fazer um benefício na sua casa, um puxadinho, e que ia na loja de material de construção fazer encomenda, porque não tinha para pronta entrega. Eu vi o comércio pujante, as pessoas estavam fora do sistema bancário, indo para o sistema bancário, tendo cartão de crédito, tendo acesso ao crédito. Tudo bem, o crédito é caro no Brasil ainda, é um problema sério. Mas eu estou dizendo na relação de ganho de cidadania, de apropriação de dignidade. E eu vi o ataque que aconteceu ao Brasil a partir de 2013, de uma forma mais nítida e mais escancarada. Quando as eleições de 2014 ocorrem, eu percebo que há uma agudização desse processo. Na realidade, eles já queriam ter derrubado a Dilma ali, né? No nascedouro, já não queriam que tivesse segundo mandato. E não deixaram, não teve segundo mandato. Ela ganhou, mas não governou. Tiraram a Dilma, um impeachment político, a perseguição política que levou o Lula ao cárcere 580 dias em Curitiba. Eu senti pessoalmente, você sabe dos papos que a gente tinha, que travava aqui, eu senti pessoalmente porque eu me coloco no lugar das pessoas. Me coloco no lugar das pessoas e eu acho que todos nós devemos, de alguma forma, fazer isso. Com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com erros, acertos, mas eu me colocava e dizia, como pode uma pessoa que fez o que o presidente Lula fez pelo Brasil, para a indústria nacional, para o trabalhador, para o funcionário público, para aqueles que estavam excluídos do orçamento, para o aposentado, para o pensionista, e ser perseguido da forma que era perseguido. E via a parte da elite predatória que prefere Miami, como eu falei ontem para o presidente Lula, dizendo que estava bem essa situação, que a perseguição política era adequada, era justificada, que a perseguição judicial era justificada, que não era perseguição política. E aí eu disse o seguinte, eu vou falar na rede social. Eu vou falar na rede social porque eu imaginei que fosse uma forma de expressar para um público maior aquela sensação que eu tinha e que via na realidade, porque eu não tinha nenhuma familiaridade nem com a comunicação, nem com o ingresso no meio político efetivamente. Se bem tinha alguns convívios, alguns contatos, né? Mas nada que fosse um projeto, olha, eu quero ser deputado, eu quero ser secretário, eu quero ser ministro, eu quero ser... Não, nada, não, nunca. E sempre muito vinculado à iniciativa privada. Aí eu falei, eu preciso falar, porque eu sei o que está acontecendo, eu estou assistindo o que está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo e eu tenho que falar para as pessoas. E, de alguma forma, essa interação foi positiva. A gente começou no Facebook e começamos com uma repercussão muito positiva. Nas eleições, por exemplo, de 2018, antes do processo do primeiro turno, eu fiz um vídeo no Facebook que eu sempre lembro, teve 180 mil visualizações. Aí eu digo, olha, acho que dá para fazer alguma coisa, né? E todo esse processo se desenvolveu aqui no YouTube. A gente começou com as interações com o Conde, né? Começamos aqui em razão do Manifesto Armênios pela Democracia, que nós queríamos que fosse divulgado, né, nas redes progressistas, e o Conde divulgou no 247. E aí a coisa começou a tomar corpo, nós montamos nosso canal, e eu comecei a me inteirar um pouco dessa situação, e analisar um pouco sob o ponto de vista do que era feito, do que era possível, e como o Conde coloca, quer dizer,
eu intuitivamente acreditava nesse projeto, acredito nesse projeto da aproximação, de juntar pessoas, de arrazoar o debate, dar oportunidade para valores que estão envolvidos nesse processo. Muitos deles estão envolvidos profundamente, com muita qualidade. Olha, tem um rapaz da cidade de Souza, na Paraíba, o João Antônio, do Clique Política, que ele é uma capacidade de comunicação absurda. Ele é uma potência de comunicação. Tem quase 300 mil inscritos no canal e a cada apresentação dele ele tem lá 60, 70, 80 mil visualizações. Geralmente ele carrega, ele não faz lives, né? Ele faz vídeos carregados. 10 minutos, 15 minutos, mas tem uma capacidade, uma locução. E eu digo, olha, vamos tentar fazer esse processo, vamos tentar... Né? Era uma coisa nova, né? Então, naturalmente, também para a assessoria do presidente Lula era uma coisa nova. Olha, Rogério, permita só comentar uma coisa. Você sabe que eu tenho uma visão meio estruturalista das coisas em função da minha pesquisa nos estudos da linguagem e tudo mais, que é uma escola que a gente vai nessa fonte para formular as nossas questões, mas sem esquecer a participação subjetiva. Aí eu queria situar você nessa leitura, porque essa migração da comunicação política para as redes sociais de maneira democrática e estruturada, não de maneira criminosa, como a extrema-direita fez, ela ia acontecer cedo ou tarde. Ela estava por acontecer. Por isso que eu digo que o Lula também é assim, ele tem uma intuição, mas é uma intuição histórica. E você também me parece que tem essa intuição histórica. O que aconteceu? Você acelerou o processo. Você insistiu, você se antecipou. Me lembro que a gente trocava várias informações sobre isso e eu te dizia sempre, quer dizer, tá em curso, isso vai ter de ser feito em algum momento. Mas quem acelerou o processo foi você. E eu vou ler os comentários. Você quer completar essa? Só rapidamente dizer que esse processo, esse projeto, ele acontece da seguinte maneira. Eu percebi, de alguma forma, inclusive o afã, a urgência desses jovens, valores importantes para a comunicação. Você sentiu eles querendo, né, essa coisa? Sabe aquela coisa do timing? É agora, nós queremos. Então, em função disso, e fomos exitosos. Um trabalho que me deixou muito alegre pelo desdobramento positivo que teve no dia de ontem. E, Rogério, eu acho que só começou. Acho que esse protocolo acabou de startar. Quer dizer, o que está por vir é muito maior. E foi, sem dúvida nenhuma, a entrevista de grande repercussão. Por quê? Porque vocês, todos nós, da comunidade dos youtubers progressistas, etc., a gente que está fazendo live nas redes sociais, está em comunicação, quer dizer, a imprensa perdeu a capacidade de formular questões sérias sobre o Brasil. E vocês estão, enfim, mesmo errando em alguns momentos, todos nós aqui, formulamos questões que estão palpitantes no Brasil nesse momento. Então, é a oportunidade também para o Lula ouvir essas questões palpitantes e poder realmente produzir enunciados que tenham uma densidade política mais proeminente, digamos, do que numa entrevista protocolar para um jornalista do Globo. Foi isso que aconteceu, quer dizer, todos os enunciados foram sendo tuitados, foram provocando reações, tiveram uma repercussão muito grande. Exatamente. E o público que acompanha esses canais é um público que demanda muito essa proximidade, principalmente com a figura do presidente Lula. Então, é aquela coisa, o que o Lula acha, o que o presidente Lula pensa a respeito disso. Vamos perguntar ao presidente Lula, por exemplo, em relação a essa questão das frentes. Muita gente questiona, pergunta quais são os limites, quais são os parâmetros, e todos querem ouvir a opinião do presidente Lula. Ele também respondeu sobre isso. E a gente entende também, caminhando um pouco na direção do que aconteceu historicamente na sociedade brasileira, nos anos recentes, que existem feridas, e feridas que elas não vão cicatrizar automaticamente. Elas têm um tempo para cicatrização, ainda que você tenha que precipitar, e é uma ferida a reforma da Previdência, é uma ferida a reforma trabalhista, é uma ferida a perseguição ao presidente Lula e a prisão política, a deposição da presidenta Dilma. Tem muitas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos que romperam o tecido social. Rompeu, e precisa ser dito, precisa ser anunciado de maneira espontânea, não dessa maneira controlada, excessivamente editorializada, que tem aí nas mídias tradicionais. Eu vou ler os comentários aqui.
do pessoal sobre você, Rogério. Olha só, Valdir Ribeiro Alves, Anita Blian, você só merece aplausos. Regina da Costa, Rogério Anita Blian foi um show com Lula ontem, amei. Deixa eu ver aqui mais. Salvador Batista da Silva, eu vi muito boa a participação de todos, parabéns. Elizabeth Galvão, Anita Blian foi fantástico na live maravilhosa de ontem com o nosso amado Lula. Deixa eu ver aqui, vou pegar só as mensagens dirigidas ao Anita, porque, enfim, para a gente celebrar esse momento juntos aqui. Adão dos Santos, boa tarde, Cone Rogério, e a todos, Lula Inocente aqui de Motuca, São Paulo, parabéns. Mari, Anita Blian pela coletiva, parabéns pela coletiva com o ex-presidente Lula. Eu só senti falta do Conde. Por favor, na próxima queremos que ele também faça parte. A gente conversa sobre isso, né? Eu já tive com o Lula em algumas oportunidades, em mais de 2, 3 oportunidades, e eu realmente eu fico mais feliz de ver a comunidade chegando perto do Lula do que propriamente eu querer fazer. Isso aí vai acontecer. Daqui a pouco a gente faz uma entrevista, a gente bate papo os três, Anita, eu, Lula, chama mais alguém, porque, enfim, é felicidade, quer dizer, é uma coisa que a gente tem não estou triste, não tem nada disso de não ter participado. Tem muita gente para participar, né? Se fizer uma live dessa por dia, você vai demorar um ano para começar a ter todo mundo participando de youtuber progressista no Brasil, né, Anitta? Não, tem muita gente que precisa participar, que certamente, fatalmente vai participar, que tem mérito para participar. São processos complicados no sentido, inclusive, é difícil esse tema, mas da eleição, né, do momento, da participação de cada agente. É difícil. É um jogo complexo no sentido de atender às demandas de todos, de maneira que seja produtivo para o interesse coletivo. É essa a ideia, e por isso, muitas vezes, essas coisas não acontecem de um dia para o outro, de uma semana para outra. A gente precisa trabalhar nisso e precisa compreender a dimensão desses projetos e desses processos. Muito bom. Eu quero, antes da gente entrar na questão da comunicação do governo, que eu acho que teve uma mudança, queria ouvir você sobre isso. Você também tem informações aí bombásticas para trazer para a gente. Eu vou pedir para você segurar, fazer um suspense aqui. Eu queria que você... Porque você fez uma pergunta para o Lula, Rogério, tão bem formulada, quer dizer, para um jornalista desses veículos tradicionais fazer uma pergunta daquela, eu não sei quanto de arroz e feijão eles teriam de comer. Mas você traz toda essa história, o Lula até te elogiou, quer dizer, a história do Brasil, dessa vocação industrial, quer dizer, tecnológica. Você fala da Braskem, você fala daquele momento em que as gigantes brasileiras estavam ganhando terreno no mundo todo, né? E propõe para o Lula explicar, né, se isso voltar a acontecer, que fatalmente voltará a acontecer devido à vocação de grandiosidade do Brasil. O Brasil é um dos pobres países do mundo, então ele vai ter uma indústria petroquímica forte, tem de ter, vai ter um agronegócio forte, vai ter uma indústria, uma construtora forte, como vinham ganhando Odebrecht pelo mundo todo. E aí o Lula, eu senti que ele respondeu meio indiretamente a você, falando que a Lava Jato destruiu tudo isso no país, que é uma tese com a qual eu sei que você também concorda. Desdobra um pouco essa questão, porque eu acho muito interessante, que eu também lamento, você acabou de dizer, naquele momento tinha fila para comprar material de construção, tinha fila para comprar carro, o Brasil estava bombando. Por que a gente jogou isso no lixo, Rogério? A grande questão aqui são os gargalos que nós temos para defender esses projetos, que eles foram 3 vezes, pelo menos, nos últimos 66 anos, 3 vezes eles foram abortados. Getúlio, em 54, que se suicida, Jango, em 64, que é levado ao exílio, e a presidenta Dilma, que, quando sofre o seu impedimento político, também, de alguma forma, aborta um processo que foi iniciado pelo presidente Lula e que já estava, de alguma forma, já estava sendo combatido, pelo menos desde o início das manifestações, ou da apropriação das manifestações de 2013, e no processo eleitoral de 2014. Os gargalos, no meu entendimento, passam pela questão da informação, da regulação da mídia, da capacidade de levar uma informação isenta, e a questão das instituições também é muito importante. As instituições armadas do Estado brasileiro. Você tem a questão dos currículos das escolas militares. Os
os currículos das escolas militares, que eu sei que é um tema difícil, que é um tema complicado, que é um tema delicado. Nós temos uma apropriação dessa questão que remonta ao Império. Em 1881, você tem um problema do Deodoro com o Pedro II, e depois eles proclamam a República por demanda da elite de São Paulo. Quem proclamou a República no Brasil não é uma obra de uma insurreição popular, um projeto popular, ou inclusivo, ou democrático. A República no Brasil é um projeto dos cafeicultores do Baronato Paulista, que, reunidos em Itu, no Partido Republicano Paulista, tinham como expoentes aqueles que foram posteriormente donos do Jornal Estado de São Paulo, aquelas linhagens que foram e que são ainda donos da Rádio Jovem Pan de São Paulo, né? São os mesmos interesses, os mesmos elementos. Então, no meu entendimento, os gargalos são, claro que a educação cívica e política da população, conscientização em relação ao porquê dos programas e dos projetos sociais. Se você tem o Minha Casa Minha Vida, é necessário criar um comitê para abordar quais são os temas que levam à realização daquela política, porque é um direito constitucional a habitação digna. Então, as pessoas, quando recebem, não estão comprando uma casa num lugar mais legal para mim colocar uma televisão mais bonita apenas. É muito bacana isso. Mas por que eu tenho direito? Por que eu tenho direito disso? Eu tenho direito porque é um direito constitucional assegurado. Então, você tem que ter a criação, no meu entendimento, de um comitê, por favor. Agora, você não falou isso para o Lula, né? Está me falando Não, agora? Não deu tempo, né? Agora, tem que falar. A gente manda essa live para o Lula, porque é uma réplica que você tem agora, né? A gente fazer esse debate, esse contraditório, porque é justamente isso, quer dizer, você tem de apresentar as soluções, as possibilidades de evitar que aconteça esse desastre, mais uma vez, no Brasil, de interromper o nosso desenvolvimento natural. Se deixar, o Brasil vira uma potência, né? Evidentemente é complexo, mas você precisa atuar nessa questão histórica. Eu queria até chamar a atenção, porque foi muito bonito o Lula dizer, humildemente, que ele não teve oportunidade de ler História do Brasil quando era pequeno, quando era mais jovem, e só foi ler História do Brasil depois, né? Então, essas coisas que a gente tem, enfim, que a gente teve algum acesso, né, mais do que ele, em função da gente ter feito o estudo formal um pouco mais, avançar um pouco mais nessa dimensão, mas mesmo assim, quer dizer, quando o Lula tem acesso a um livro do Laurentino Gomes, ao livro sobre a escravidão no Brasil, sobre o Zumbi dos Palmares, a inteligência dele é tão imensa que ele imediatamente consegue mobilizar também frentes para produzir uma política de digamos, restauração da identidade da história brasileira. Eu sempre pensava nisso, viu, Rogério? Desculpa me estender um pouquinho mais, mas quando o Lula estava ali, nos 580 dias de prisão política dele, que ele aproveitou para ler o máximo de livros sobre história do Brasil que ele pôde ler, eu falei, o Lula vai sair, um Lula diferente, um Lula novo, e ele pode desencadear, e acho que vai desencadear, não um revisionismo da historiografia brasileira, mas uma construção pela primeira vez, que o Brasil tem muitos mitos fundadores, mas historiografia concretamente sobre as insurreições populares, sobre a República, como você está dizendo aqui, tem um vácuo, tem uma lacuna muito grande no país, né, Rogério? Passo com você. Sem dúvida. Quando a gente muitas vezes ouve que a República foi uma demanda do povo brasileiro, a República foi uma demanda, ainda que fosse necessário que ela acontecesse, deveria ter acontecido até antes, mas foi uma demanda dos cafeicultores de São Paulo, foi uma demanda do Baronato de São Paulo, principalmente do PRP. E aí, a posteriori, o que sustenta a República Velha no Brasil até 1930 é a aliança do café com leite, dos cafeicultores de São Paulo com os produtores de leite de Minas Gerais. E essa é a política, é o fio condutor que orienta a vida, o voto de cabresto, toda essa situação de comissão de verificação eleitoral. As pessoas precisam conhecer essa realidade. As pessoas não imaginam muitas vezes, muita gente não imagina que no começo do século passado, que não é um tempo histórico tão distante, quem ganhasse uma eleição e não agradasse o baronato, não assumia, porque tinha uma comissão de verificação eleitoral que era o lugar onde eles ceifavam, quer dizer, eles jogavam a criança no berço, né? Eles jogavam, não deixavam a criança crescer. Então, se não agradasse as elites, primeiro tinha o primeiro filtro, que era no processo de quem vai participar da eleição. Depois, para provar
a investidura tinha que passar por um outro crivo. Então, são processos... Os combates no Brasil são combates entre elites. Agora chama a atenção que o Lula, mesmo sem ter conhecimento, porque ele, na verdade, ele é humilde, enfim, mas como ele construiu o PT e como ele se criou no sindicato, ele teve acesso não aos livros especificamente, mas aos autores dos livros. Né? O Sérgio Buarque, todos os intelectuais ali, o Antônio Cândido, eram pessoas que admiravam o Lula. Então, municiavam o Lula de informação, e o Lula conhecia o Brasil em alguma medida em função desse diálogo direto com esses autores, sociólogos, historiadores, e também porque viajava o Brasil e conversava com o povo. Mas não vamos entrar nessa questão, senão a gente vai se alongar muito aqui. Ô, Anitta, o pessoal está pedindo para você comentar o Witzel. Que 69-0. O Witzel, o cara está fora do baralho. Que coisa impressionante. Quais são as consequências disso? Não que eu goste do Witzel, não se trata disso, mas se trata de uma mudança considerável, um impeachment de um governador. Se essa moda pega, o que vai acontecer? Como é que você lê essa digamos, autofagia aí do Wilson Witzel no Rio de Janeiro? O Wilson Witzel, ele parte daquela concepção autoritária, da falta de capacidade de negociar com o parlamento. Aí muita gente pode dizer, mas a Alerj é um lugar complicado, porque a Alerj, né, é o nascedouro da rachadinha lá do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que tem muita denúncia da participação, inclusive, de milícias na eleição de determinados representantes. Mas se você está investido no executivo, você tem que negociar com o legislativo. No sistema que nós aprovamos no Brasil, na Constituição Federal de 88, na harmonia que tem que vigiar entre os poderes, se o chefe do executivo não negocia com o parlamento, ele cai. Não tem exemplo já recente na sociedade brasileira, não reporta o caso da presidenta Dilma, eu não acho que foi essa a questão da queda da presidenta Dilma, e até voltando ao bojo da pergunta que eu fiz ontem para o presidente Lula. Foi uma aliança, na minha concepção, entre as elites predatórias brasileiras e interesses internacionais espúrios, que derrubou a Dilma. Mas o Collor, quando caiu, ele não caiu por causa da corrupção. Ele não caiu por causa do Fiat-Elba. Ele caiu porque não negociou com o parlamento. Essa é a grande realidade. Justiça seja... Agora, você está falando isso, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. Você está falando isso porque você acha que o Witzel não negociou com o parlamento? Sim, sim. No Rio de Janeiro? Sim. Ele definiu políticas públicas, macropolíticas, que ele levou como prato pronto. E o parlamento ele tem todo um processo histórico de inconformidade, né, de inconformismo com os chefes de executivo que levam políticas prontas. Eles querem ser ouvidos, eles querem participar dos processos, eles querem participar das nomeações, em regra. Rogério, deixa eu acelerar aqui, porque está interessante demais. Você me desculpa se você quiser concluir. Não, por favor. Mas eu quero perguntar o seguinte: isso é uma má notícia, no sentido de que o Bolsonaro, que também pode ser apresentado, já tem muitos pedidos de impeachment lá contra o Bolsonaro, ele passou a negociar com o Centrão e com o parlamento, e você vê que ele tem chances maiores do que as do Witzel, porque o impeachment do Witzel podia ser um prelúdio positivo de que a hora do Bolsonaro está chegando. Você acha que isso não pode ser dito ainda? Eu não tenho certeza, porque eu vejo dois aspectos importantes. Um, que ele realmente é o que você falou, ele está negociando com o parlamento, está negociando com o Centrão, está negociando com algumas mídias importantes. Ele fez uma opção desde o início do mandato pelo eixo SBT Record e mais algumas outras empresas que se associam mais ou menos, dependendo do tempo, nessa relação. Tem uma certa relação, uma relação hostil, principalmente com o Grupo Folha e com o Grupo Globo, que se colocaram como antagonistas dessa aliança. E está negociando com o Centrão, DENIT, 325 cargos ele já loteou para o Centrão. Fundo Nacional de Educação, que é um fundo bilionário, e ele está tentando, de alguma forma, defender o mandato dele com essas premissas. Por outro lado, aquela elite cafeicultora de São Paulo, os herdeiros dela, que nós reportamos agora há pouco, no momento em que eles foram responsáveis pela proclamação da República, eles estão desconfortáveis com o governo Bolsonaro. Eles gostariam que o Bolsonaro caísse. Não necessariamente são adeptos de General Mourão. O sonho de consumo dessa elite
o sonho de consumo dessa elite maiameira, vamos nomear, né, Cone? Como você fala, sem muita burocracia. O sonho de consumo dessa elite maiameira é colocar o Luciano Huck na presidência da República, é colocar o Sérgio Moro. Eles vão se sentir muito mais representados. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, ainda que a agenda econômica seja a mesma desses grupos, ou muito parecida, o discurso do Bolsonaro, a base do Bolsonaro, é a ideia de uma apropriação de um discurso que remonta à definição teórica do lumpen. Ele ressalta, ele reforça a ideia do complexo de vira-lata. E aí eu vou voltar para a questão da comunicação dos youtubers mais vinculados ao Bolsonaro. Tem um sujeito, especialmente, não me perguntem quem é, que eu não vou dar publicidade, que ele vai para a rede social, a gente já conversou sobre isso aqui em outra oportunidade, e ele faz o mau uso da língua portuguesa, não porque ele seja um sujeito simplório, simples, que não teve oportunidade, porque ele acha que esse elemento, né, essa vulgarização, essa maneira de fazer com que as pessoas sedimentem, aceitem a ideia de que elas nunca vão ter direito a ir para uma universidade federal, que elas nunca vão para uma escola técnica. Então, inclusive está no discurso, quando ele diz assim, é um discurso que faz execração da cultura. Essa gente que estudou porque são almofadinha, são burguês, não sei o quê, tal, tudo comunista e tal, e eles não sabem o que a gente passa levando entrega de comida no tempo da pandemia e tal. Ele coloca, veja como eles tentam se apropriar do discurso do popular, mas eles não usam o discurso do popular, eles usam o discurso do populacho, porque eles tentam convencer as pessoas que elas não têm direito, que essa situação é uma situação estratificada e que eles sim tentam semear o ódio na sociedade brasileira. Por exemplo, entre a academia e aquele que está privado de receber essa condição. Perfeitamente. Eu vejo esse fenômeno também como uma espécie de desapropriação criminosa de algumas bandeiras da esquerda e em forma de simulacro, evidentemente. Por exemplo, o Bolsonaro digladiar com a Globo. Quer dizer, quem digladia com a Globo? É a esquerda. Agora, ele vai digladiar com a Globo porque ele quer esse espaço. E ele neutraliza o espaço da esquerda nesse sentido. É um encurralamento, é uma armadilha. E eu acho que essa estratégia se pulveriza para toda essa dimensão que você apontou aí. Rogério, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, mas antes eu quero te perguntar outras coisas, tentar acelerar aqui o passo. O que você achou da nomeação do genro do Silvio Santos para o novo recriado Ministério das Comunicações? Curioso, né? Eu acho que nada mais se enquadra, né? Falando há pouco sobre o discurso que tenta dizer que a academia, que o sujeito que estuda, que é estudioso, que faz propostas de um Brasil soberano, ele seja o almofadinha, nada mais almofadinha do que o Fábio Faria. Nada mais, porque veja. Pois é, e cadê a moral desse youtuber, né? Pois é, mas eles têm, para o público deles, sempre há uma justificativa, sempre há um subterfúgio, sempre há uma válvula de escape. Eu acho que é uma tentativa desesperada de mostrar um alinhamento com um grupo que começou com o Bolsonaro e tentar, como ele agudiza com o núcleo duro, que cada vez é menor, da população, ele tenta também agudizar a relação com o núcleo duro de sustentação na mídia. Então, estamos juntos até o fim? Vamos junto até o fim? Vamos para o que der e vier? Então, você vê, a oferta aumenta. Ele vai lá e recria um ministério, oferece para o genro do Silvio Santos, que a Globo teve até alguma dificuldade no início, quando eles deram a notícia, até que um dos comentaristas, né, falasse a respeito, todos estavam calados, todos falavam deputado e tal, e até num determinado momento aí nas plataformas, eu recebia centenas de mensagens no WhatsApp, mas a Globo News não está falando que o Fábio Faria é genro do Silvio Santos. Aí, de repente, um dos comentaristas soltou alguma coisa de passagem e também, aí os outros se sentiram à vontade para falar. Essa coisa que você falou do jornalismo burocrático, sabe? Da coisa muito... Eles não conseguem nem fazer a leitura. Não, parece que eles estão... Lembra do cuero? É do teu tempo? Aquela coisa de amarrar as crianças, aquele paninho que amarrava as crianças? Não me lembro disso, não. Então, era uma forma de mobilizar as crianças, né? Então, eles parecem imobilizados, eles parecem assim, sabe? Eles têm tanto medo de errar. Tem medo de serem demitidos, né? Também, tem medo do patrão.
Também. É por isso que eu digo, como é que você vai conversar? O Bernardo Melo Franco, que ia fazer entrevista com o Lula pelo Globo, o Lula respondeu educadamente e tal. Acho que a carta que o Lula deu para o Bernardo Melo Franco é até melhor do que uma entrevista que ele pudesse fazer. Quer dizer, ele guarda aquela cartinha e tudo mais, porque o Bernardo é respeitado. Agora, existe um pânico desses jornalistas de passarem o sinal, né? Na Globo News a gente percebe, é tudo muito... Por isso que eu uso a terminologia cativeiro. É tudo muito... É aquela linha editorial, não pode sair dali, né? Você tem toda a razão, Conde. Eu vejo às vezes o próprio camarote nervoso. Parece que ele está com vontade de falar alguma coisa a mais, mas ele está tenso. Ele está carregado, parece que ele está carregando um fardo nas costas, sabe? E todos eles, né? Eu estava brincando, viu, Anita, que assim, a gente tem duas filas no Brasil. A fila de quem votou no Bolsonaro e se arrependeu, e a fila, que eu quero, que tem muita gente que está com medo de entrar nessa fila com vergonha, você deve conhecer muitos, né? Eu conheço alguns. E a fila para pedir desculpa para o PT, né? Quando que o Brasil vai pedir desculpa para o PT? Ô, Rogério Tabliano? Porque sabe uma hashtag que subiu ontem? Tudo era melhor com o PT. Mas isso é tão evidente, e a hashtag ficou poderosa. Ela está reverberando, acho que até agora. Tudo era melhor, você acabou de escrever, quer dizer, salário melhor, segurança, emprego, enfim, liberdade, tudo, o próprio faturamento dos jornais. Caramba, como é que a gente consegue ter essa proeza, né? E aí eu ia só para finalizar essa questão para você, eu acho que a queda concreta do Bolsonaro ela vai se dar quando esses setores, como é que você chamou? Maiamistas? Maiameiros. Quando esses setores maiameiros, né, de Miami, que gostam, adoram Miami, quando o antipetismo for mais fraco do que essa necessidade de sustentar um nazista no poder. Eu acho que é isso, né? O antipetismo ele ainda é muito forte ali, né? Eu acho que ele está sendo erodido, mas ele ainda está muito forte. Eles têm pânico, porque o antipetismo é o quê? O antipovo. Na verdade, é o medo de o país ser comandado pela soberania popular e de você produzir políticas públicas em congressos, em acordo com coletividades. Eles detestam a coletividade, detestam dos conselhos, eles não gostam dos conselhos, eles não gostam dos ministérios que se orientavam com políticas aonde todos eram ouvidos. Eles não gostam desse tipo de reunião em que muitos empresários tinham que se encontrar com sindicalistas para projetar o que seria uma política adequada para o país. Eles se incomodavam, mesmo ganhando muito, eles se incomodavam. Então, os dois eixos, mais uma vez. A inclusão social, muitas vezes, é o pânico dessa elite maiameira. E a inclusão do Brasil com uma política externa altiva e ativa, como o presidente Lula coloca, conversando com a Merkel lá. Olha, vamos anexar a sua percepção a um documento. Quer dizer, não, o meu documento difere do seu, não é apenso, não dá para, sabe? Não é assim. Vamos respeitar o Brasil. O Brasil foi para o Irã negociar com a Ahmadinejad o acordo nuclear junto com a Turquia, a pedido do governo dos Estados Unidos, e quando o acordo saiu, que era um acordo draconiano para o Irã, e eles imaginaram que o Irã não fosse assinar, mas o Irã assinou, e aí eles se mostraram desconfortáveis, porque eles não queriam a paz. Então, até quando nós vamos tratar as pessoas como se elas fossem crianças ou inimputáveis, ou como se elas não compreendessem a situação que nós vivemos? Porque o mundo, nesse momento, a gente está vivendo isso, no Brasil especialmente. O Brasil não transgrediu. Aí veio o Bolsonaro e ele diz assim, Conde, nós não vamos ter política externa ideologizada. Tudo que ele tem é política externa ideologizada. E tudo só isso que tem. O PT não tinha era política externa ideologizada, porque conversava com todo mundo. Eu viajava muito e chegava fora do Brasil, 2010, 2011, 2012, as pessoas realmente falavam, o Brasil está crescendo muito, é a nova potência do mundo. Não é o Brasil o país do futuro, é a nova potência do mundo. E falavam sobre a compra dos caças, e falavam sobre o submarino de propulsão nuclear, porque o incremento do poderio militar também é um indício, é um poder dissuasório. Pois é, esse processo... Desculpa, mas esse processo foi interrompido, né? É isso que dá uma dor imensa, né, na gente. O Brasil construindo uma nação absolutamente poderosa no sentido e de fazer o soft power. Quer dizer, quem
consegue arrancar do Irã, contra tudo e contra todos, inclusive contra os Estados Unidos, um acordo de paz, consegue qualquer coisa. Por isso que eu acho que não dá para subestimar o que o Você Lula... sabe por quê? De verdade, de verdade, de verdade, porque ele estava orientado, e a gente sabe que todos os governos têm seus erros, acertos, defeitos e qualidades, mas ele estava orientado de bons propósitos. Ele estava orientado, ele falou ontem sobre a presença dele no Knesset, no Parlamento de Israel. Ele foi para o Knesset e ele falou uma coisa que lá é tabu, da questão da necessidade de que palestinos e israelenses, e de que judeus e muçulmanos vivam em paz, lado a lado, com direito à autodeterminação. Não sei qual é o modelo, se é em 2 estados, se é em confederação, se não é, não sei, mas com coragem. E a gente está vivendo um mundo, olha, se tem um erro, lembra daquele, eu não sei se foi ele mesmo que escreveu ou se ele só foi o locutor, o Requião, quando ele falou do aspecto de uma certa bondade exagerada, talvez, de uma crença exagerada no ser humano do presidente Lula, quando ele falava sobre os erros do presidente Lula. Talvez uma crença exagerada. E também, se você não acreditar também na capacidade do ser humano, você também não realiza as coisas, né? Então, acho que você tem de ponderar. Eu acho que teve, sim, uma inocência, né? Uma certa inocência no PT, acho que mais no segundo mandato da Dilma, de achar que as pessoas, que esses setores brasileiros, que Eduardo Cunha, Aécio Neves, PSDB, iriam respeitar a institucionalidade do país. Acho que isso foi um pouco de inocência. Eles foram. Eu não sei se esse setor, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu procuro conversar muito para tentar me apropriar dos aspectos e dos caminhos que levaram a isso. Eu não sei se eles sozinhos teriam força para frear, para brecar esse processo. A finança transnacional, os monopólios internacionais, a petroquímica internacional, a indústria petrolífera internacional, eles não querem o Brasil forte, pujante, com 8.511.000 km², com reserva de minério, com pré-sal, com indústria naval, com Braskem, com JBS, com BNDES. E com o povo que estava chamando a atenção no Ciência Sem Fronteira, né? Tudo isso só existe do brasileiro mais criativo do mundo. Tudo isso só existe por causa do povo que tem. E aí eles diziam, olha, tudo que eles condenavam, tudo que essa elite não gosta, tudo que essa elite acha que não é bonito, que é feio, muitas vezes se sente belga, se sente suíça, se sente britânica, mas acha que o Brasil, o povo brasileiro, como eu cansei de dizer aqui, e sem nenhum tipo de problema em relação a me apropriar de alguma coisa que não seja saudável para a sociedade brasileira, porque a verdade é sempre saudável. E eles sempre, eu ouvi muito na escola, tinha 14, 15 anos, já faz mais de 30 anos, eu ouvi muito na escola, do Rio para cima, o povo é feio, o povo é preguiçoso, o povo não trabalha, é malandro. É o discurso do General Mourão, Conde. É o discurso do General Mourão. Eu ouvia isso, era garoto, e muitas pessoas diziam, eu não sou brasileiro. Eu sou descendente de... Essa coisa, né? A identidade do brasileiro está sempre submetida. Não, meu avô é italiano, minha bisavó é alemã, aquela coisa. Rogério, passando rápido o tempo hoje, deixa eu ir para o bate-papo, que tem muitas mensagens aqui. Deixa eu ver. Júlio César Candoncelli dando boa tarde para a gente. Patrícia Lopes, o Bolsonaro acha que ideologia é a palavra de esquerda. Foi promessa de campanha acabar com a ideologia, mas a extrema-direita está presente no governo dele. Obrigado, querida Patrícia. Ana Silva dizendo, como diz Lula a respeito dos que isentaram do segundo turno das eleições, tenha dó. Tá? Foi sensacional que saiu da entrevista que vocês fizeram com ele ontem, né? O tenha dó, né? Quer dizer, o Ciro vai para a França, o FHC anula o voto e quer botar a culpa no PT da eleição, francamente, né? Tenha dó. Ana Maria Águila da Rocha, Rogério, ai que saudade daquele tempo que éramos felizes e sabíamos. Obrigado pela presença de todos. Peço inscrições aqui para o canal do Conde, para o canal do Anitablian também no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Rogério, o que você achou da fala do General Ramos, dizendo de esticar a corda lá? Como é que você leu isso aí? É mais do mesmo, é a mesma coisa. É um delírio de superioridade intrínseca. Eles se acham superiores. Aí, no caso, em função da investidura, sabe? Eles não estão com a Constituição na mão. Eles acham que eles têm a capacidade de definir políticas e eles não podem ser contrariados.
É como se voltássemos ao período da monarquia. Olha, é o absolutismo. Eu determinei porque, inclusive, de uma forma muito, muito presunçosa, se julgam mais habilitados do que os outros brasileiros. Se E julgam mais estão sendo um fracasso retumbante. Não Né? sabem administrar. Não sabem administrar. Eu Sabe? conheço esse perfil de apropriação, sabe? Para mim é uma coisa muito familiar, porque, como eu te disse, eu ouvia muito na adolescência as pessoas que falavam que não eram brasileiras dizendo que o regime militar era a melhor solução para o Brasil e dizendo, nós tínhamos recém saído do período da ditadura, estou falando de 1989, estou falando de 1990, e muitos filhos dessa classe média, dessas classes médias altas, elas diziam assim, não, o período militar era bom, só sofreu quem era vagabundo, só sofreu quem não queria trabalhar, só sofreu quem era comunista, como se, eventualmente, o sujeito ser comunista fosse um pecado mortal, sabe? É a mesma coisa, só que, assim, nós voltamos para 1964, no Brasil, nós voltamos para 54, ou será que nós voltamos mais ainda? Nós voltamos para uma mistura de sentimentos de 54 e 64 com absolutismo. O que a gente vê acontecendo na questão da pandemia, com essa questão da desigualdade e da classe, é quase uma luta tribal pela sobrevivência. Quer dizer, as pessoas, aquela coisa de comprar potes e potes de álcool gel, você lembra disso? Opa, eu vi. É uma coisa absurda isso. Eu vi com os meus olhos cestinhas na farmácia, com 20, com 15, com 12. Gente levando uma quantidade absurda. Deve estar estocado. Cenário Mad Max. Mad Max. Rogério, para a gente encaminhar o bloco final, para não dizer que não dissemos, para não dizer que não falamos das flores, né, e dos espinhos da comunicação do Bolsonaro, eu tenho notado isso, tenho reparado que, inusitadamente, o Bolsonaro sair em defesa da liberdade de imprensa me pareceu muito suspeito. E também ele fazer uma postagem celebrando a Força Expedicionária Brasileira na Itália, que venceu a guerra contra os fascistas e nazistas. Eu percebo que ele parou de tuitar, percebo que o gabinete do ódio deu uma leve distensionada ali nos cancelamentos e propagações de ódio. O que está acontecendo com a comunicação do Bolsonaro? Você está identificando alguma mudança? Você acha que finalmente ele vai fazer o que essa elite maiameira brasileira sempre quis que ele fizesse, que é se domesticar e ficar bonitinho que nem um cachorro abanando o rabinho? Você acha que ele tem condição de continuar assim até 2022? Na medida em que os tutores desse processo determinarem que ele deva agir dessa forma, ele age. Ele não rasga a nota de 100. Então a gente fala que ele é maluco, né? Que ele sabe? Mas ele não rasga a nota de 100. Então, por exemplo, essa apropriação discursiva já é uma defesa em relação ao que nós vamos saber sobre as fake news. Não, mas eu vi em algum lugar, eu tenho direito, é minha opinião, eu acreditei, sabe? Porque a linha é muito tênue. O que é veicular fake news? O que é veicular uma informação que você julga que seja verdadeira para distribuir para as pessoas do seu convívio? Isso aqui é uma defesa prévia. Eles estão, olha, liberdade, isso aqui é liberdade de imprensa, isso aqui é liberdade de informação, isso aqui é liberdade de pensamento, está assegurado constitucionalmente. Agora, não vale para uns, vale para outros além do que deveria, né? Porque a coisa tem que ser checada. Né? Associaram pessoas à pedofilia na campanha eleitoral. Você sabe que outro dia, eu vou confessar uma coisa aqui, que aqui no programa do Conde a gente fala, né, sobre situações inéditas. Eu vou contar uma situação inédita. Muita gente lá nas lives que nós fazemos, diz, olha, você tem que ser candidato ao legislativo, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. E outro dia eu estava com a minha esposa assistindo e ela disse o seguinte, você já imaginou, pensa bem mesmo, sabe? Como eu te falei, nunca foi meu propósito, e em algum momento eu disse, quem sabe até 2022, se a gente achar que seja positivo, que seja legal para todos, a gente pode mudar de ideia, pode tentar formatar alguma coisa nesse sentido. Minha esposa disse o seguinte, cuidado, hein? Pensa nas fake news. Você já imaginou se começarem com fake news a respeito da sua família, a respeito dos seus pais, a respeito da sua esposa, a respeito dos seus filhos, sabe? Pensa nisso. E eu digo, mas o processo político não deveria, em nenhuma hipótese, considerar esse tipo de situação. Né? E aí, por outro lado, ela me respondeu, mas é o que existe. Então, é o que existe, reflita, porque aí me lembrou de uma série de coisas, que o Haddad, por exemplo, foi acusado de participar de cerimônias religiosas com sacrifício de pessoas.
sabe? A coisa é muito feia, pô. E nós precisamos, a nossa luta tem que ser continuada, contínua. Mas eu percebo que esse tipo de protocolo, de mentira, de fake news, eu acho que ele não vai funcionar tão bem quanto já funcionou. As pessoas vão entendendo um pouco mais isso. E só o tempo, lamentavelmente, o Haddad sofreu, mas você vê, ele está aí. Ele continua e continua sendo o nome mais forte para a eventual sucessão do Bolsonaro. Ô, Rogério, querido, você disse que tinha informações sobre a abertura do shopping. Eu acabei pulando isso porque a conversa foi aqui vertiginosa. Passo para você aí, rapidamente, para a gente. Hoje eu consegui conversar um pouco com uma fonte que explicou a lógica do que pensa o governo do Estado de São Paulo, especificamente, né? Mas talvez a gente possa se apropriar empiricamente em relação aos outros. O que eles pensam em relação à situação da abertura nesse momento, eles que tanto relutaram pela abertura do comércio, falando da necessidade do isolamento. A ideia é a seguinte: primeiro, existe uma impressão que estaria consubstanciada em alguns pouquíssimos estudos de que já existe cerca de 1/4 da população no estado de São Paulo, em especial na região da Grande São Paulo. Essa fonte me diz que cogitaram uma ideia de que cerca de 27% da população da região da Grande São Paulo já tivesse o IgG. Eles partem dessa premissa, Conde. O IgG é o vírus, é isso? Não, o IgG é o anticorpo. O IgM, tá? Quando você tem o IgM, é que você está na fase que você transmite a doença. Né? Não, você está doente. E aí, quando você se recupera, a maioria das pessoas, não todas, elas desenvolvem os anticorpos, que é o IgG. Então, eles estão partindo de uma ideia, eu não sei qual é a segurança, só que provavelmente eles também não têm essa segurança, que eles não estão divulgando a coisa dessa maneira. Eles estão falando que lá na Europa a coisa aconteceu assim, e muito timidamente. Lá na Europa aconteceu assim, as mortes continuam caindo, eles flexibilizaram e tal. A crença que existe aqui seria oriunda desse tipo de amostra, desse tipo de análise, e também baseada em algumas amostragens que ocorreram na Europa. Por exemplo, em Marsella, por exemplo, em Madrid, aonde eu pesquisei isso na literatura, quando nós falamos um pouco antes, para ver se efetivamente procedia. E tem algumas pesquisas que falam em cerca de 30%, 35% das populações, em algumas cidades da Europa, com os anticorpos. Então, eles estão partindo da premissa que não haverá mais uma explosão em razão dessa situação de que muita gente já tem anticorpos. Só que é um dado tão difícil, tão polêmico e tão difícil de ser comprovado que ninguém aventa isso publicamente. Mas seria, intramuros, segundo essa fonte, o motivo pelo qual eles estão acreditando que a flexibilização não levará a uma grande tragédia. Mas eu ainda quero crer que, mesmo que esse número seja verdadeiro, nós tenhamos, muito possivelmente, porque os próprios epidemiologistas falam que para que a curva desça, nós precisamos de 70% da população imunizada, seja com vacina, seja com contato indesejado com o vírus, né? Que muitas vezes é percebido. Então, nós teríamos dentro dessa conta, pelo menos, se for verdadeira, pelo menos mais 2 vezes o número de mortes que nós tivemos até aqui. Então, hoje a estimativa, e tanto isso é verdade, que algumas pessoas ouvidas pela própria Globo News hoje dizem que é possível que a estimativa de mortes já esteja hoje na casa de 100 a 120 mil, oficialmente, no Brasil. Então, quer dizer, nós temos que nos preparar para que mais famílias brasileiras fiquem enlutadas em razão de uma ideia de que nós não temos condição. E aí, quando tem mais um detalhe que é essencial. O Bolsonaro falou hoje, ontem, né, que se for aprovado R$600, ele vai vetar. E por que precisa abrir o comércio correndo? Porque o Brasil não consegue assegurar à sua população a condição de comer. Né? Então, talvez essa abertura do comércio, que não seja assim, que nós estejamos redondamente errados, porque ninguém deseja a morte e sofrimento de ninguém, mas, pelo menos em sã consciência, né? Mas se tiver certo isso, muito provavelmente pela falta de capacidade de recursos, de gerenciamento, de recursos que, inclusive, não foram empregados contra o coronavírus pelo governo federal, mesmo disponibilizados pelo Congresso, nós possamos chegar a uma condição
quem sabe, disputar com os Estados Unidos o país que sairá dessa com mais mortos. Eu acho que o Brasil está caminhando para isso, né? Infelizmente. Rogério Tablião, eu quero te agradecer muito. Eu tenho que encerrar rapidamente aqui, porque eu vou abrir outro link para fazer o Távola fim de tarde. Dessa vez eu estou separando os links aqui. Vou levar teu abraço para o Miguel Paiva e para o Arueira. Por favor. E te dar muito sucesso. Obrigado pelas tuas explicações, pelo projeto que você levou ontem. Acho que você está fazendo a diferença. Você tem características que são muito especiais, assim, realmente, de coordenar movimentações coletivas dos agentes aí digitais pelo país. Muito feliz de ser seu parceiro. Obrigado ao público que acompanhou aqui. 20 segundos para você dar um beijo. Só queria agradecer demais. Primeiro, agradecer demais suas palavras. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer a cada um e cada um que acompanharam. Se eventualmente vocês ainda não estão nas nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, venham e vamos engrossar as fileiras. Façam as inscrições no canal do Gustavo Conde. Sigam o Conde nas redes sociais dele. Está no Twitter, está no Facebook, está em todas também, né, Conde? Estamos em todas. Eu vou entrar na chinesa daqui a pouco também, que é a TikTok, né? Vamos fazer tudo. Vamos junto. Queridos, obrigado. Valeu, querido.